Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O programa Visão e Negócios aqui na Record News, lições de empreendedorismo, está no ar. Está no ar para quem sabe que uma grande empresa precisa ter bases sólidas para suportar o peso do crescimento. Aqui, meus amigos, a proteção do patrimônio e a conformidade são estratégias de vitória. Um programa para quem quer crescer rápido, mas crescer com segurança. Começa agora Visão e Negócios na Record News. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados. Muitos empreendedores constroem castelos de areia, castelos que desmoronam na primeira tempestade jurídica. Por isso, hoje, o tema central, o nosso tema é segurança jurídica. Vamos falar sobre os contratos, a proteção patrimonial e a base legal necessária para evitar riscos desnecessários na sua jornada. Durante o programa, vamos entender o que o jurídico não deve ser um bombeiro para apagar incêndios, mas um arquiteto da sua expansão. E no final, eu volto com um insight poderoso sobre como blindar o seu legado. E para começar, vamos conhecer um convidado mais do que especial, viu? Aqui no nosso quadro Empreendedores Obstinados, até porque ele é um empreendedor público, um verdadeiro empreendedor público obstinado. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. No mundo dos negócios, a diferença entre a estagnação e o crescimento exponencial está na qualidade das conexões que você cultiva e na mentalidade que guia suas decisões. Primeiro encontro oficial 2026. Que a riqueza é muito mais fácil quando ela é criada na criatividade, inovação e não na competitividade. Então a gente tem que procurar ter negócios escaláveis, não apenas ou meramente escalonados. O Million Business Networking é o ponto de encontro de líderes que não aceitam o comum e buscam a maestria em cada entrega. O programa Visão e Negócios acompanhou o primeiro encontro oficial 2026 do MBN e vamos trazer nos próximos dias entrevistas exclusivas feitas no estúdio montado no evento. Você tem que ser cercado de pessoas melhores que você. E você tem que colocar essas pessoas para que elas trabalhem para você motivadas. Nosso papel como empreendedor é motivar pessoas e fazer as pessoas trabalharem no melhor do que elas podem chegar. O que vale o que você faz? Você tem que criar a solução para você. Você tem que perguntar feedback. Tudo é feedback. Eu pedi um feedback de vocês agora. Que às vezes a porta se fecha e a janela que se abre é muito maior. Não se fecha a porta para o empreendedor, porque às vezes é quando se empurra a vaquinha no penhasco que você descobre que existe algo maior. Se você trabalhar com gente grande, quando você perde um cliente grande, as estruturas da tua empresa podem se arrebentar. Eu tenho medo, não de concorrente, eu tenho medo de concorrente competente. Porque o gerente, ele ouve a reclamação. Vai depender de como a empresa conscientiza esse gerente de como ele deve agir. E a empresa por si só. Com exceção da indústria, comércio e serviço vai ter um forte aumento de carga tributária. E aí, você vai ficar de braço cruzado esperando chegar 2027 para ver o que você vai fazer ou você vai agir agora? A hora de agir tem que ser agora. Algo que os outros já estão fazendo, dependendo como a gente fazer, pode ter uma vantagem assim, incrível. Tem primeiro uma visão, depois determinação e tem muita execução, tá? E aí, obstinados e obstinadas, no quadro Empreendedores Obstinados,
vamos receber, ou estamos sempre recebendo, convidados que representam conhecimento, disciplina e impacto na formação de pessoas e na construção de carreiras. Trajetórias que vão além do sucesso individual e que influenciam milhares de profissionais em todo o país. E hoje eu tenho o privilégio de receber o meu querido amigo William Douglas, foi juiz federal e hoje é desembargador federal, professor e autor de mais de 70 livros, reconhecido nacionalmente pela sua produtividade intelectual e pela contribuição para o desenvolvimento intelectual e profissional. É uma referência quando o assunto é conhecimento aplicado, disciplina e construção de resultados consistentes. Seja muito bem-vindo, Obstinado. Satisfação. Inicialmente eu achei que eu tinha muitos livros, eu tenho 39, nem sabia que você já tinha mais de 70 livros. Prazer estar aqui com você para que a gente possa fazer um bate-papo aí sobre empreendedorismo público, viu? Sim, tema importante. Porque você é um empreendedor público. Aí eu quero começar, William, dizendo que gostaria de voltar ao início da sua trajetória, né? O que o motivou, né? O que motivou a sua escolha pelo direito e quais foram os principais momentos que moldaram a sua carreira até alcançar esse nível de reconhecimento, não só nacional, mas além das nossas fronteiras? Bem, é interessante estar do lado de alguém que também é um grande autor, prolífico, e alguém que também tem uma história pública muito bem feita e que você encerrou, e hoje tanto resultado, tanta produção na área empresarial, que é o que sustenta o país. O que sustenta o país não é o governo, não é o judiciário, nem o legislativo, nem o judiciário. O máximo que a gente consegue no governo é não atrapalhar. Se a gente não atrapalhar, está muito bom, e isso não tem acontecido. Bem, eu sempre gostei muito de debate, de filme, de julgamento. Então, o gosto pelo direito, pela polêmica, pela discussão, acho que é desde criancinha, né? E o que me motivava, em alguns momentos, foi consertar o mundo, fazer diferença, ajudar as pessoas. Em outros momentos, foi conseguir comprar meu carro, foi conseguir... Eu me lembro que a gente ia pro restaurante, o único restaurante que eu podia ir era a pizzaria, que é o mais barato, e mesmo assim a pizza tinha que ser aquela de mussarela. Então eu ficava sonhando, falando assim, não, quero ter dinheiro para poder comer a portuguesa, botar o extra, ou então ir outro restaurante. Então já tive momentos em que era o ideal e momentos em que foi muito prático. Eu queria ter dinheiro para comprar flores para a namorada. Ainda não tinha namorada, mas tinha plano. Você está falando sobre motivação, né? A sua motivação, mas eu me lembro que num dos livros seu que eu estava lendo, quando você fala de motivação, inclusive eu citei num livro que eu escrevi, que quando você estava estudando no concurso para juiz, né, para juiz federal, você ficava desanimado, como isso é normal para todo mundo, né? Aquela pilha de livros, noites e noites de estudo, aí a motivação acabava e você metia a mão no bolso assim, aí puxava o contra-cheque de juiz federal, aí voltava a estudar, né? Foi a solução, o sistema, e eu sempre falo, a pessoa precisa criar sistemas de motivação e remotivação. Motivação não, motivou uma vez e depois esquece. Isso funciona não só para o concurso, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada, você sabe disso. E fala muito disso, né? O que é uma pessoa obstinada? A pessoa obstinada é uma pessoa determinada, compromissada, disciplinada, né? É uma pessoa focada, sonhadora, mas não só sonhadora, realizadora, que procura utilizar a criatividade, a inovação, não pode se acomodar. Ou seja, todos esses adjetivos é que consagram a obstinação. Obstinação acho que é o ápice da definição de um cara altamente dedicado. A soma disso tudo. A soma de tudo isso. O contra-cheque, ou alguns falam olerite, ele funcionava porque eu olhava ali, eu falava, eu quero meu nome aqui, eu quero essa grana no final do mês. E era a forma que eu encontrei. E foi interessante que uma vez, lá no Nordeste, fazendo palestra, um rapaz me mostra uma foto tirada de uma folha de revista, onde tinha uma moto muito bonita, e ele me mostrou, professor, minha motivação é isso aqui, eu deixo lá pregado, quando eu passar no concurso eu vou comprar uma moto dessa para mim. Passa um tempo,
chego para fazer a palestra na mesma cidade, chega o sujeito e fala, professor, o senhor lembra de mim? Não lembrava, mas quando ele mostrou a folha de revista lá, eu lembrei, né? Um sistema de memorização visual, eu lembro, e ele falou, e aí, passou? Ele, passei, professor. Aí eu, e aí, comprou a moto? Ele, não, professor, eu preferia dar entrada na minha casa própria, mas eu estou estudando para fazer um novo concurso para comprar essa moto aqui. Eu falei, rapaz, você está enganando a moto, rapaz. Você tá adiantando. Mas veja, ele conseguiu criar um sistema de motivação. Eu conheço gente que estuda para poder casar, eu conheço gente que está estudando, mulheres que estão estudando para poder separar sem depender de pensão. Então, seja para casar, seja para separar, a pessoa precisa ter sucesso. Muito bem, ele acompanha de perto, né, a evolução do ambiente profissional e educacional no Brasil. Você é professor, escritor. Aí eu pergunto, na sua visão, quais são os principais desafios que empresários e profissionais enfrentam hoje na condução dos seus negócios e das suas carreiras? Olha, você tocou num assunto muito importante, que é um dos desafios é se encontrar gente qualificada. E, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, ele criou um curso de medicina de enfermagem para capacitar pessoas que estejam no nível que ele quer. Então, essa é uma das preocupações que o empresário tem que ter, mas que deveria ser uma preocupação do governo. O Ministério da Educação, todos os envolvidos deveriam apresentar gente mais bem preparada. Agora, esse é só um deles, né? A gente tem vários assuntos. Eu sou desembargador federal na área tributária, é um assunto muito sério, a parte tributária. A parte de contrato também é muito séria. Então, não é fácil ser empresário, é bastante difícil, até porque, infelizmente, nesse país existe toda uma campanha feita por muita gente, inclusive do governo, que trata o empresário como se ele fosse o vilão, o opressor, o explorador. E esquece que é um empresário que faz as coisas acontecerem, que gera economia, que paga tributo, que dá emprego. E, então, tem que se tomar cuidado com isso. Agora, é interessante que eu também gosto de dizer, apesar de ser bem difícil ser empresário, é mais difícil não ser empresário. Escolha a sua dificuldade. Obstinados, resultado não vem apenas do conhecimento, viu? Vem da capacidade de agir, de decidir e de sustentar escolhas ao longo do tempo. Enquanto alguns esperam o momento ideal, outros constroem o caminho. E é isso que diferencia quem evolui de quem fracassa. Menos choro, mais obstinação, viu? William, você é um vitorioso na sua carreira, né? Inclusive já foi sócio, cotista de uma editora, né? Já escreveu mais de 70 livros, inclusive o livro Como Passar em Concurso. Quantos livros você já vendeu? Somando tudo, por volta de 1,5 milhão. 1,5 milhão de livros. Então já ganhou muito dinheiro, já deu para comprar a cobertura. Sim, já estou na cobertura, com a graça de Deus. A questão do livro é interessante, porque, e aí tem um tema que as pessoas precisam fazer, você não tem que ficar esperando o momento ideal, e nem sempre você tem a oportunidade ideal, às vezes você tem que criar a sua oportunidade. Eu fui reprovado em vários concursos, não desisti, fui obstinado. Depois de um tempo consegui ser aprovado, e aí quando fui aprovado em vários concursos em primeiro lugar. E antes eu pedia ajuda às pessoas, poxa, me ajuda, como é que faz? Procurava os primeiros colocados e não recebia apoio. O pessoal dizia, se vira, vai estudar, dá teu jeito, isso não é problema meu. E quando eu passo e começo a ouvir as perguntas que eu antes fazia, não porque eu sou bonzinho, não sou bonzinho, sou uma pessoa normal, mas por causa da formação bíblica, por causa da formação de valores cristãos, eu sei que eu tenho que ajudar o próximo. E tem o princípio, a regra de ouro criada por Jesus, que é trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu falei, bem, eu não vou seguir o conselho dos outros, eu não vou seguir o paradigma, o padrão da sociedade, que é dar seu jeito, se vira. Eu vou seguir o padrão bíblico, que é, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Comecei a ensinar as pessoas, o pessoal começou a me procurar no gabinete pedindo ajuda,
era tanta gente, porque ninguém fazia isso, que eu falei, a solução vai ser eu escrever um livro, quem quiser passar em concurso que leia o livro. Deu 700 páginas, levei a 5 editoras, fui rejeitado nas 5 editoras. É muito grosso, não tem no mercado, não vai vender, concurseiro só lê a apostila. Eu sei que qual foi a solução. Primeiro eu testei o produto. Montar a editora. E aí... Empreendeu. Não, pois é, não. O único jeito de eu ter o meu livro aprovado era que eu fosse o sujeito que aprovava. Eu montei a editora, eu era o dono, apresentei o livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando. Foi daí que surgiu. Você ficou na dúvida sobre o seu livro. Que você coloca o chapéu, do empresário. Vamos arriscar, né? Eu resolvi arriscar, o livro estourou, foi para o Jô Soares, foi para a lista de mais vendido. E aí o que aconteceu? Eu já tinha criado toda a Estrada de Ferro para passar um vagão, que era o meu livro. Eu comecei a chamar os meus amigos que tinham apostila e falou, vamos fazer livro, é mais bonito, tal. E aí daí surgiu um nicho editorial que não existia, que é livro para concurso. E dali, aí a editora cresceu, explodiu e tempos depois uma multinacional comprou a editora. Vendeu por alguns milhões. Isso. E não tive o prazer de gerir, porque eu não posso, como mercado, gerir. Mas se eu era cotista, a lei permite, importante o pessoal saber, que a lei permite que a gente seja cotista. Então, foi aí que veio a cobertura. Exatamente. Conheço a história perfeitamente. Não perca amanhã a segunda parte da entrevista com o desembargador federal do TRF2 do Rio de Janeiro, William Douglas. E depois do intervalo, o programa Visão e Negócios continua. O que você faz? Você tem que criar a solução para você. Você tem que perguntar feedback. Tudo é feedback. Eu pedi o feedback de vocês agora. Meu nome é Tatiane Gellen, eu sou sócia fundadora do Instituto Repor. Hoje eu fico na posição de CEO e diretora. A gente percebeu principalmente a falta de comunicação com o topo do nosso funil. A gente percebeu também um desalinhamento entre a comunicação com o paciente e o nosso médico ou o nosso fisioterapeuta no B2B. E a gente vai alinhar essa estratégia através de colaboradores, collabs, fazer também uma divulgação talvez maior em outras redes, não só nas redes sociais, e também a gente pensou em algumas estratégias específicas de parcerias de negócio. Acho que a partir de agora a gente vai focar muito mais nos dados. E eu acho que outra coisa que a gente também vai fazer é conseguir conversar melhor, mostrar autoridade, principalmente, em relação àquilo que a gente está fazendo e percebendo que o nosso produto ele é único mesmo e que a gente precisa só, eu acho que, mostrar ele de uma forma como ele é. Meu nome é Everson Lobão, eu sou CEO da Cast Cenografia. Para quem não conhece, a cenografia ela nada mais é que ela faz o tema de um evento, né? Ela personaliza um evento. Eu estou aqui há 2 dias e fica até um pouco difícil dizer sobre tudo, que é muito conhecimento, é muito rico estar aqui. Eu pude identificar algumas lacunas que eu tenho que melhorar na empresa.
E vou levar muita coisa daqui, a exemplo da IA, que eu não fazia ideia de algumas coisas, né? Tudo muito novo também, tudo muito enriquecedor. A gente nunca faz ideia do que a gente vai ver, né? E eu pude me surpreender. Muita coisa legal, muita anotação, já vou sair daqui e assinar alguma IA, porque realmente você não pode mais ficar sem esse universo, né? A IA, ela veio realmente, chavão, mas veio para ficar. Então a gente tem que estar atualizado e é o que a gente busca aqui, né? E a gente conseguiu ver. Sou Marcelo Henrique, sou representante da C3Max, né? O CEO da C3Max. A C3Max é uma empresa que atua no ramo da segurança do trabalho e meio ambiente. Nós não tínhamos um marketing atuante, a gente estava principiante, vamos dizer assim. E agora a gente vai se profissionalizar o nosso serviço no digital, em todas as plataformas. Antes a gente estava só no Instagram e Facebook, o site, inclusive o site tiramos até do ar para que a gente modelasse ele com um perfil mais robusto e mais dinâmico, tanto crescer no orgânico quanto nesses que é patrocinado. Eu sou Rosane Oliveira, sou CEO da DNA Eventos, que é uma agência de eventos já há 20 anos no mercado. A gente trabalha aí com o mercado imobiliário, corporativo, feiras, ações de incentivo. E a importância, eu vejo assim, que a gente está dentro do MBN traz um ganho muito grande, porque afinal de contas a gente tem a oportunidade a cada mês, né, de vir para cá, trazer a equipe, que isso é um diferencial enorme, porque não só somos nós para aprender, mas a gente traz a equipe para aprender também, para que possa te dar um braço para colocar tudo isso em prática. Cada mês é um tema, isso é super importante, porque a gente discorre aí em vários assuntos que para o empreendedor, para o empresário faz todo sentido para colocar a casa em ordem, né? E eu, como tenho 4 anos, basicamente, de MBN, de mentoria, eu falo o quão importante é. Porque você vê, ontem nós tivemos o Rico, que falou aí da parte de marketing e foi, assim, incrível. Apesar de eu já ter participado de outros, né, de outras imersões, foi assim um conteúdo realmente muito relevante. Falar sobre propósito, sobre posicionamento, que também é super importante. Eu sempre digo assim, né, que não é para o empresário, é para a vida. Então isso faz toda a diferença. E eu acho que é sobre isso, é sobre estar, é sobre participar e aprender. E a gente fazendo todos esses pontos, com certeza a gente consegue levar a nossa empresa muito mais longe. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Obstinados. Um rato avisou que havia uma ratoeira na fazenda. A galinha e o porco disseram: o problema não é nosso. A cobra caiu na ratoeira, picou a dona da casa e todos os animais acabaram sacrificados no velório. Lição, viu? Um problema no setor vizinho também é problema seu, seja o estado que dá. E aí, obstinados, como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar o nosso tema segurança jurídica. O amadorismo jurídico é o caminho mais curto para o prejuízo. Ter segurança jurídica é ter a tranquilidade de que o seu esforço de anos não será perdido por um contrato mal redigido ou uma falha de governança. Proteja o seu CPF, organize o seu CNPJ e entenda as regras do jogo antes de apostar alto. No empreendedorismo de alta performance, a base legal é o que permite que você voe mais alto sem medo de cair. Não encare o jurídico como custo, encare como o seguro do seu sucesso, como investimento. E o programa de hoje, Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, fica por aqui, viu? Até breve. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo.